Shalom, Deus seja louvado. Pastor Anderson Dias. Capítulo 1. John Alexander Dowie, o apóstolo da cura. Será que ele vai ter coragem de orar pedindo chuva? Se ele fizer isso e não chover, é porque não é Elias. Porém, se ele não orar, é porque está com medo. E isso é pior ainda. Finalmente o pregador ajoelhou-se atrás do púlpito. Seus ouvintes nunca haviam prestado atenção nas orações daquele homem como naquele momento. Então ele orou: Senhor, Deus, nosso Pai, temos visto a grande miséria pela qual esta terra tem passado. Agora, Senhor, eu te peço, olha para ela com sua misericórdia e manda chuva. De repente, o supervisor geral parou e disse: corram para suas casas e depressa, já estou ouvindo o som de abundante chuva. Entretanto, já era tarde. Exatamente no momento em que a multidão se virou para sair, caiu um verdadeiro temporal. Hoje em dia, poucas pessoas conhecem o fascinante e dramático ministério de John Alexander. Sem dúvida nenhuma, este homem teve muito êxito na sua tarefa de abalar o mundo no final do século XIX. Ele trouxe para a vanguarda da sociedade a igreja visível do Deus vivo, principalmente em relação às áreas de cura divina e arrependimento. Independente de alguém concordar ou não com o Dr. Dowie, o fato é que essa história incrível é um exemplo de fé inabalável e grande visão. Eram incontáveis as conversões atribuídas ao ministério de John Alexander Dowie. Foram milhões delas. Embora o seu ministério tenha tido um final trágico, raramente houve um trabalho com mais poder e vitalidade que o seu. Seu chamado apostólico transformou o mundo de costa a costa, sem contar com nenhuma ajuda. Desafiou a apostasia e a letargia espiritual reinantes na sua época e triunfou sobre isso, demonstrando claramente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Contra toda a oposição dos religiosos hipócritas, a ferocidade de publicações mentirosas, brandos assassinos e impiedosas autoridades governamentais, o Dr. Dowie usou o seu chamado apostólico como uma coroa dada por Deus, e as perseguições que sofreu como um distinto de honra. Uma pessoa incomum. John Alexander Dowie nasceu no dia 25 de maio de 1847, na cidade de Edimburgo, na Escócia. Seus pais, Sr. e Srta. John Murray Dowie, que eram cristãos, lhe deram um nome segundo o que esperavam que ele se tornasse quando crescesse: John, cujo significado é pela graça de Deus, e Alexander, que significa um ajudador de homens. Tendo nascido em um lar tão pobre, só mesmo com os olhos da fé poderia alguém imaginar o que Deus faria por intermédio daquela criança. Apesar de suas frequências, as aulas,
ser bastante regular por causa de suas constantes enfermidades, o jovem Dower era um exemplo de brilhantismo e entusiasmo. Seus pais sempre o ensinaram e o ajudaram, pois tinha muitas esperanças em seu chamado para a obra do Senhor. O pequeno Dower participava com seus pais das reuniões de oração e estudo da palavra, e eles nunca o deixaram de fora de qualquer ministração. Eles o amavam com grande ternura. Essa segurança que ele sempre teve por parte de seus pais foi o elemento principal na construção de seu caráter. Com apenas 6 anos de idade, o pequeno Dower já havia lido toda a Bíblia. Profundamente convencido por aquilo que havia lido, desenvolveu uma enorme aversão ao consumo de qualquer bebida alcoólica. Nessa época, o movimento pela abstinência estava em franca ascensão na Escócia, e mesmo que ainda não tinha percepção da mão de Deus sobre a sua vida, Dower fez uma campanha contra o abuso do álcool e assinou um compromisso de nunca ingerir bebida alcoólica. Dower continuou lendo a sua Bíblia e sempre que podia acompanhava seu pai em suas jornadas de pregação. Em uma dessas viagens, encontrou-se com um humilde pregador de rua chamado Henry e, ouvindo com atenção a sua exposição minuciosa do Evangelho, entregou sua vida ao Senhor Jesus. Contudo, mesmo tendo recebido o chamado para o ministério com apenas 7 anos de idade, Dower ainda não sabia como responder a este chamado. Aos 13 anos, John e seus pais deixaram a Escócia em direção à Austrália, em uma viagem que durou 6 meses. Quando chegaram àquele novo país, o jovem Dower começou a ganhar a vida trabalhando com seu tio em uma loja de calçados. Entretanto, logo deixou esse emprego e passou a trabalhar em vários lugares, sempre desempenhando funções simples. Naquela época, seus companheiros de trabalho já percebiam que ele era uma pessoa incomum para os negócios. Não demorou para que ele se tornasse o assistente do sócio de uma empresa com uma arrecadação anual de mais de 2 milhões de dólares. Durante esses anos de crescimento profissional, Deus continuava a falar com John em seu coração, e seu coração se sentia atraído constantemente em direção ao ministério de tempo integral. Ele cria que havia muitas verdades na Bíblia, há tempos negligenciadas pelas autoridades da igreja daqueles dias. E uma dessas doutrinas, a da cura divina, tinha se tornado realidade para ele, em função da sua própria saúde debilitada. Ele havia sido uma criança que estava constantemente doente e sofria de dispepsia crônica, um grave problema digestivo do qual fora acometido quando tinha 10 anos de idade. Contudo, depois de ler sobre a vontade de Deus com relação à cura divina, Dower rogou ao Senhor que o curasse e foi completamente liberto daquela aflição. E essa manifestação divina foi apenas um sinal da revelação que estava para vir sobre a sua vida. Finalmente, já com a idade de 21 anos, Dower tomou a decisão de responder ao chamado de Deus. Decidiu usar o dinheiro que havia economizado com o seu trabalho e contratou um professor para prepará-lo para o ministério.
1 ano e 3 meses depois, ele deixou a Austrália e se matriculou na Universidade de Edimburgo para estudar na Faculdade da Igreja Livre. Mesmo sendo o melhor aluno de teologia e ciência política, ele não era considerado um modelo de estudante, por causa dos seus desentendimentos com os professores e suas doutrinas. Ele desafiou de forma brilhante as letárgicas interpretações deles. John Dower tinha uma incrível fome e sede da palavra de Deus. Ele lia muito e possuía uma memória fotográfica, e isso o colocava muito além de seus superiores em solidez e precisão doutrinária. Enquanto estava em Edimburgo, Dower se tornou capelão honorário do hospital da cidade. E foi ele que teve a oportunidade única de estar perto dos famosos cirurgiões do seu tempo e comparar os seus diagnósticos com a palavra de Deus. Entretanto, enquanto os pacientes se prostravam sem esperança debaixo do durofórmio, Dower ouvia estes mesmos cirurgiões falando sobre suas limitações médicas. Então ele entendeu que aqueles doutores não podiam curar os pacientes. A única coisa que tinham condições de fazer era reconhecer a extração dos órgãos enfermos, esperando que assim fossem curados. Ele viu muitas cirurgias terminarem em morte e, ouvindo da boca dos próprios professores de medicina a confissão de que estavam apenas lateando no escuro e presenciando suas tentativas frustradas, Dower desenvolveu uma forte aversão a cirurgias e medicamentos. Até hoje, muitos acusam John Dower de condenar o campo da medicina. Quero, porém, salientar que no tempo dele, as práticas médicas eram bastante primitivas. E ele foi um dos poucos privilegiados que puderam ver por trás dos bastidores desta área da ciência. Ele foi testemunha de como os médicos da sua época enchiam os pacientes de esperança, mas confessavam às escondidas que não sabiam nada a respeito da enfermidade daquelas pessoas. Viu pobres vítimas pagando uma soma incalculável de dinheiro por uma esperança de cura, ao mesmo tempo que recebiam os diagnósticos mais desanimadores. Dower detestava a falsidade e por isso mesmo procurou por respostas. E quando ele começou a se posicionar publicamente contra os métodos enganadores dos cirurgiões, suas acusações provaram ser verdadeiras. Quando ele ainda estava estudando na Universidade de Edimburgo, recebeu um telegrama de seu pai na Austrália. Por causa do seu grande amor pelo ministério, voltou rapidamente para casa, para abrir mão de seus direitos na herança da família. E por ter deixado tudo e retornado à sua casa tão rapidamente, se viu passando por um grande aperto financeiro. Entretanto, decidiu em seu coração que esse revés não iria atrapalhá-lo e fez um compromisso de que cumpriria a missão para a qual havia sido chamado. Seria o embaixador de Deus em tempo integral. Logo, Dower aceitou o convite para pastorear a igreja congregacional na cidade de Alma, Austrália. Ele tinha respondido em várias congregações e, como era de se esperar, seus corajosos sermões
provocaram ondas de indignação e divisão por toda a igreja. Rapidamente se levantou uma perseguição contra ele, e por causa da sua maneira ousada e direta de pregar, gerou ressentimento na congregação. Dower era um visionário. Entretanto, apesar de seu frequente empenho, era incapaz de tirar as pessoas de seu estado de letargia. Por essa razão, mesmo precisando da igreja financeiramente, preferiu anunciar ao pastorado, pois sentiu que era uma perda de tempo continuar na liderança daquela igreja. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo capítulo, no nome de Jesus. Shalom! Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai!